Bom, e aí pessoal, hoje a ideia principal desse vídeo é trazer um pouco sobre as diferenças entre o Super Kart e o Kart 3HP, o indoor normal que o RBC chama, né? No meu vídeo de guia de volta, que vai estar aqui, um cartãozinho aqui no canto superior direito, um cartãozinho encaminhando para ele se você quiser ver. Muita gente me fala que quer tirar a carteirinha para andar nesse Super Kart, é, ou então perguntar qual que é a diferença, vale a pena eu andar no supercar, se eu estou acostumado a andar no indoor. Então a ideia desse vídeo é principalmente esclarecer um pouco quais são as diferenças lá que eu sinto, né, que você provavelmente vai sentir andando nesse kart. Bom, primeiro mecanicamente, a parte técnica do kart. A principal coisa que muda nele é o motor. Né? É, O motor dele é mais forte, né? Tem 5 HP a mais, teoricamente. E onde você sente principalmente isso? No final das retas e é, no, na saída de curva. Principalmente dos cotovelos. Você sente que assim, o kart ele empurra mais, ele acaba saindo um pouco mais de frente. Mas isso é porque ele está com um pouco mais de força. É, então, assim, de resto, ele é muito parecido, né? A parte do chassi e tudo. Eu acho que ele é um pouco mais bem conservado que o indoor. O indoor claramente toma muito mais pancada, sofre muito mais mau uso que esse aqui, que é reservado para um pessoal um pouco mais experiente. Mas essa parte de equalização, enfim, tem praticamente um ano que eu não ando nesses carros de aluguel lá, então não vou comentar sobre equalização. Não escuto coisas muito boas, né, dos grupos ainda, mas enfim, não tô lá, não vou comentar. É, mas enfim, falando sobre o kart. Hoje, até onde eu sei, ele está usando um pneu diferente do que é o do kart 3HP. O do kart 3HP é o pneu branco, esse aqui, se eu não me engano, ou é o azul ou o roxo, alguma coisa assim. Que é um pneu melhor, né? Não é o pneu, aquele mesmo pneu do vídeo antes, se eu não me engano, ele tinha o mesmo pneu naquela época que eu fiz o vídeo do guia do 3HP. É, e ele aqui, enfim, com essa diferença, acho que acaba ficando, pelo menos da última vez que eu andei, acaba ficando bem mais fácil de você fazer a transição de um kart para o outro. Primeiro porque, se você fez o tempo para eles te darem a carteirinha, aquele tempo que eles colocam não é um tempo fácil de fazer. Quer dizer que você já tem alguma noção do que você está fazendo dentro do kart. E aí essa ajustada do ponto de freada, que assim, vocês estão acompanhando aqui pelo fundo, vocês veem que não é muito diferente dos pontos do 3HP normal. Né? O que muda um pouco é a questão de traçado, por aquele ponto do motor ser mais forte, ele acaba empurrando um pouco mais à frente. Às vezes até falta um pouco de tração, vamos dizer, você tem até que aliviar um pouco, você começa a deslizar demais por tração, às vezes começa a valer a pena você aliviar um pouco o acelerador, não é aquela experiência 100% on-off do acelerador, né? Você só acelera tudo ou você solta tudo. Aqui, dependendo do nível de gripe que tá a pista, do nível de gripe que tem o seu pneu, você vai ter que fazer um pouquinho de modulação, mas não é lá grandes coisas, tá? Esse kart ainda é muito pesado, ele dá muita aderência nas curvas de baixa. Que ainda é um carro de aluguel, ainda tem todas essas borrachas aqui, chassi extremamente reforçado, não é ainda um kart de competição, tá? Então, assim, falando um pouco sobre as diferenças, você vê que ele chega mais rápido aqui na reta. Se eu não me engano, a diferença dá uns 10 por hora, talvez hoje dê mais, 10, 15 por hora. Infelizmente, eu não tenho os dados aqui para mostrar uma coisa mais técnica, igual eu gosto de fazer. Mas você vê, traçado na primeira curva é muito parecido, ponto de freada também muito parecido. Aqui fica um pouco mais difícil de você manter aquela linha lá de dentro. Você vai ver que você vai estar bem no limite da aderência dos pneus dianteiros para fazer isso. Essa curva ela é muito parecida. O que acontece é que assim, você vê que eu entro um pouco mais tarde no acelerador. Essa é a única diferença. Senão ele acaba espalhando muito aqui para fora e não dá tempo de você voltar para se preparar para essa curva aqui. Você chega um pouco mais rápido e aí tem que ser um pouco mais agressivo também com o volante na hora de entrar. E aqui você acaba tendo que usar um pouco mais de pista, porque se você tenta prender, você acaba segurando ele muito no volante. Aí vale a pena você ir lá fora, você tem mais potência, você não está assim sobrando, andando, podendo economizar a pista. Vale a pena você carregar mais velocidade que você ganha em todo esse trecho aqui de reta. Essa curva, desculpa, essa curva é o ponto que eu acho que mais muda
entre o kart 3HP e o Superkart. Porque a entrada, pontos de freada, tudo muito parecido, porém na hora que você acelera, ele fica mais limitado pela aderência dianteira e aí você acaba tendo que usar mais pista, né? Não dá para fazer aquela linha que eu comento de você ter essa linha central aqui como referência, tem que ir aqui fora. Essa é a primeira diferença. E naturalmente você vai sentir isso, você vai sentir que o kart pede um pouco a mais de pista. E aí isso se repete em menor escala nas outras curvas. Aqui o ponto de freada muito parecido, mas você vê que eu uso já um pouquinho essa roda aqui no azul. Para traseira aqui eu não consigo ficar tão agressivo aqui em cima da zebra, porque senão ele começa a arrastar muito à frente. Vale a pena tentar diminuir um pouco esse ângulo de volante para carregar mais velocidade. Aqui você vê que o traçado é muito parecido, sobe em cima da zebra, eu acabo usando um pouco aqui esse azul. Talvez não precisaria se eu tivesse acertado completamente, mas assim, você vê que é mais comum ele te pedir mais pista, né? Essa curva também é muito parecida. Você entra, vai, espalha o tanto que precisa e depois se prepara para fazer a próxima. Aqui, esse azul, nesse dia frio, tava valendo a pena usar. Às vezes você vai precisar e você vai ver que esse kart é muito disso, né? Eu cortei o som por algum motivo, pronto. Você vê que você vai precisar de usar um pouco mais de pista e ele vai pedir menos ângulo de volante, menos assim, você ser menos econômico com o traçado, carregar mais essa velocidade. Você vê essa outra volta, você consegue usar mais essa força do motor que ele te dá mais. Como diferença de sentimento, assim, andando em um e no outro, principalmente você vai sentir que esse te empurra um pouco mais na reta, mas não é nada perto do que é você andar num kart profissional, né? Que é igual aquele que eu tive experiência de fazer os vídeos de correr lá uma etapa lá do Campeonato Mineiro. Tem os vídeos aqui no canal, vou até fazer um comentando sobre como foi essa adaptação aí, né, de como andar. Bom, mas acho que a ideia do vídeo é essa, né? Você vê que essa curva eu acabei dando o nome errado, espalhei tudo. Mas enfim, a ideia era mais falar um pouco sobre quais são essas diferenças, o que você vai sentir, esses detalhes de traçado. Se você já andou nesse kart e está nesse nível, não vai ser uma coisa que eu comentar aqui. Eu acho que eu comentei tudo que você precisa para você se encontrar nesse kart. E aí, para aperfeiçoamento, você já não é aquela pessoa que está tomando 5 segundos em uma volta, né, tendo lá aquela carteira. Você não está 5 segundos fora, que você está cometendo assim, tem uns pontos grandes para melhorar dentro lá do traçado. Já passa a ser um detalhe. Começa a ser uma coisa que eu teria que ver, ou então algum coach, alguém que anda um pouco mais rápido do que você vê o seu vídeo e te ajudar a evoluir com alguns detalhes, que aí começa a ser, cara, uma zebrinha que você pega de um jeito diferente, um pouco de freada, adaptação ao kart que você pega principalmente, que vai fazer você evoluir de tempo no kart, que aí já estamos falando coisa de meio segundo a 1 segundo, que não é você tá perdendo a tangência por meio kart, não é você não saber quando frear, por onde passa, isso daí já ficou para trás. Então, bom, essa é a ideia desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Como sempre, eu vou fazer meu melhor aí para responder o quanto antes e da melhor maneira possível. Valeu!